Olá, boa noite! Esse é o seu MA News Entrevista e o convidado de hoje é o Ebson, né? Olha só, o Ebson é o primeiro escritor de romance maranhense, tá aqui para falar com a gente sobre o livro dele, né, o Ebson? O nome do seu livro é O Milagre Maior. O Milagre Maior. Então conta pra gente, Ebson, de onde foi que surgiu a ideia de escrever um livro de romance? Então, esse livro, na verdade, é uma ideia que me veio em 2012, né? E ele é inspirado na Cabana, né? Que é um livro de grande sucesso. Foi o primeiro livro que eu li que, cara, eu preciso, né, escrever alguma coisa com a minha visão, né, sobre a história. E aí veio a ideia de escrever a Cabana, de escrever o meu livro, O Milagre Maior, inspirado na Cabana. E também porque teve uma fatalidade também, que foi a morte da minha vizinha, né, o assassinato dela. Mexeu muito comigo e a forma como aconteceu foi muito forte, sabe? Mesmo tendo sido em 2007, e enfim, eu não consegui esquecer, é uma coisa que me marca até hoje, né? Porque é muito complicado quando uma pessoa da tua convivência, ela é assassinada de uma forma muito brutal, sabe? Então eu tive a ideia, né, de escrever, pedi demissão do meu emprego, viajei para Brasília para me desvincular de tudo, né? E aí, com esse tempo meio que em retiro, eu tive a oportunidade de escrever O Milagre Maior. Você teve a ajuda de alguém? Não basicamente. Assim, a revisão a gente contrata revisão, a gente contrata capista, mas assim, o conceito da arte, tudo sou eu. A revisão mesmo é só para questões de gramática. E também porque, vamos lá, eu escrevi o livro, eu leio 10 vezes, ainda passa coisas que eu não consigo perceber. Então, tendo uma visão de outra pessoa de fora, que é um profissional, então ajuda a pegar esses erros e também erros de estrutura, que porventura eu deixo passar. Foi difícil conseguir publicar? Na verdade, conseguir publicar qualquer coisa no Brasil é bem difícil, e ainda mais sendo maranhense. Eu falo porque a gente não tem apoio, a gente não tem incentivo, então tudo é do nosso bolso. Agora imagina, para você, qualquer pessoa que tem um sonho de ser escritor, você está começando, você não tem uma estrutura e você tem que pagar, no mínimo, dependendo da editora, R$4.000. E não tem essa para quem está começando, editora gratuita, né? Tu tem que ter um orçamento, e tu paga revisão, tu paga capista, tu paga para registrar, então, assim, tu precisa também, além de ter uma boa ideia, também ter um bom investimento, sabe? Basicamente, assim, o seu livro é voltado para qual público? Na verdade, assim, esse livro ele tem uma grande proeza de que é todos os públicos, todas as faixas etárias, porque a história dele é uma história sobre família. Então é pai, filho, mãe, é um livro que é para todos, sabe? E aí, se eu puder, posso falar a sinopse do livro? Pode. E aí o livro ele conta a história do Fernando. O Fernando ele é um escritor, e aí eu me inspirei em mim, né? Ele é um escritor meio que fracassado. Ele fez um livro que bombou e os outros dois que ele publicou em seguida foi fracasso total de vendas. E ele só tem mais um ano de contrato com a editora, então ele precisa encontrar a sua história de sucesso. E aí, nessa que ele está buscando a sua história de sucesso, ele perde a irmã caçula dele, que é a única irmã, que é a Lucy. E a Lucy também, dentro da família, é a única pessoa que acredita em Deus, que tem aquela coisa de ir para a igreja, que tenta trazer isso para dentro de casa. E ele fica muito chateado com isso, então ele acaba revoltado com tudo e entra numa depressão muito grande. E nessa que ele entra numa depressão, ele tenta o suicídio e ele é salvo por um desconhecido chamado Miguel. E aí o Miguel faz uma proposta para ele de: se você escutar a minha história todos os dias, no final eu revelo quem matou a sua irmã. E aí, à medida que esses dois estranhos vão conversando, é que a gente entende um pouco o que aconteceu com Lucy no dia que ela morreu. Entendi. Então, para saber o final da história, procure ler o livro, tá? O Milagre Maior, é uma maravilha. Olha, Ebson, muito obrigada, viu, pela sua presença. Muito sucesso com o seu livro, viu? Volte mais vezes. Então, gente, esse foi o MA News Entrevista de hoje comigo, viu? Sônia Portela. Até a próxima.